Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos mergulhados no estudo da nossa revista Betel Dominical, nesse segundo trimestre sob o poderoso tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio de 2026, vamos nos debruçar sobre a leitura complementar da nossa lição de número 9. O texto base encontra-se na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Faremos agora uma exposição teológica profunda e reverente sobre a disciplina espiritual da celebração e do contentamento cristão. Acompanhe comigo. Para organizarmos o nosso raciocínio de forma clara, dividimos o estudo de hoje em 5 pontos fundamentais. Veremos primeiro o mandamento da gratidão. Em seguida, como olhar além das adversidades. No terceiro ponto, o reconhecimento da soberania divina. Depois, o valor das pequenas vitórias e, por fim, a nossa conclusão. Vamos a eles. Iniciando com o nosso primeiro grande pilar, o mandamento da gratidão. Para que possamos entender a grandeza da obra de restauração promovida por Neemias, nós precisamos conectar as ações do Antigo Testamento com a instrução apostólica. Veja com muita atenção o que diz o nosso texto âncora. A palavra de Deus nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, a hermenêutica bíblica nos ensina de forma muito incisiva que a gratidão contínua não é uma mera sugestão de bom comportamento. Ela não é uma técnica motivacional. Ela é um mandamento divino irrevogável. Quando decidimos dar graças, nós alinhamos a nossa própria vontade diretamente com o propósito de Deus para a sua igreja. Avançando para o nosso segundo ponto, precisamos aprender a olhar além das adversidades. É fato que a natureza humana decaída tem uma tendência fortíssima de fixar sua atenção no sofrimento e na dor. No entanto, a doutrina paulina estabelece os verdadeiros alicerces do reino de Deus. O texto de Romanos diz que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precisamos esclarecer isso teologicamente. Tomar a cruz de Cristo e suportar aflições não significa, de forma alguma, abraçar uma existência de tristeza e amargura perpétuas. Pelo contrário, trata-se de renunciar às nossas paixões carnais exatamente para vivermos os valores superiores e imutáveis da verdadeira alegria que provém do reino. O livro de Neemias nos fornece uma prova lindíssima desta verdade. Durante a leitura minuciosa da lei feita por Esdras, o povo começou a chorar intensamente ao compreender a gravidade dos seus pecados. Mas observe a postura do líder. Neemias, com a autoridade dada por Deus, interrompeu aquele luto. Ele ordenou que a multidão não chorasse, mas que se alegrasse, pois a alegria do Senhor seria a força deles. Foi uma instrução objetiva para retirar o foco do fardo imediato da culpa e recordar, de maneira intencional, o enorme favor que Deus estava derramando na reconstrução de Jerusalém. E é exatamente dentro dessa pedagogia celestial que as grandes festas bíblicas foram estabelecidas no Pentateuco. Aqueles eventos não eram formalidades vazias da religião, eram prescrições divinas altamente estratégicas. O Senhor instituiu cada festa para preservar a memória das suas obras redentoras, para garantir que a fé fosse transmitida aos filhos e para sustentar a confiança do povo na providência. Eram ferramentas sagradas dadas por Deus para combater a letal amnésia espiritual. Diante de tudo que as Escrituras nos expõem, cabe a nós uma séria autoanálise. Será que o peso das frustrações e tribulações que são passageiras tem sido capaz de ofuscar a alegria do reino de Deus na sua caminhada cristã? Precisamos julgar as nossas atitudes e identificar urgentemente se os infortúnios diários estão roubando a nossa capacidade de celebrar a salvação. Chegamos então ao nosso terceiro fundamento, o reconhecimento da soberania divina. Em sua essência, a gratidão é a mais alta demonstração de submissão à autoridade de Deus. A palavra de Deus traça um contraste agudo entre duas inclinações totalmente irreconciliáveis. De um lado, temos a prática destrutiva da murmuração e da contenda, que afrontam o Espírito Santo. Do outro, temos o ambiente da alegria santa e da ação de graças. É imperativo discernir que a verdadeira liturgia da Igreja de Cristo é rigorosamente incompatível com um coração dominado pela queixa. Sobre isso, encontramos um profundo respaldo no comentário do nosso bispo primaz, o Dr. Manuel Ferreira. Ele nos ensina que a congregação nos dias de Neemias fez uma grande retrospectiva. Eles lembraram desde o sofrimento no deserto do Egito até a recente libertação do cativeiro na Babilônia. Ao olharem para o seu passado com os olhos da fé, eles comprovaram que Jeová continuou operando livramentos maravilhosos, mostrando que a sua benignidade dura para sempre.
Recordar os feitos de Deus no passado é o que consolida a nossa confiança para o amanhã. Este entendimento confronta frontalmente as nossas práticas de devoção atuais. Eu lhe pergunto, a proporção do seu clamor tem sido coerente com a proporção do seu louvor? Será que o tempo dedicado apenas em petições não acabou sufocando o tempo que deveria ser gasto honrando a Deus pelas respostas que Ele já providenciou? Isso nos guia de forma muito prática para o nosso quarto ponto, o valor das pequenas vitórias. Nós precisamos aplicar a teologia do louvor não apenas nos grandes eventos, mas na jornada diária. O livro de Êxodo nos oferece uma lição severa e muito clara. Logo após o estupendo milagre da travessia do Mar Vermelho, o povo hebreu cantou e exaltou vigorosamente o nome do Senhor. E preste atenção, imediatamente adiante deles havia um deserto assustador, repleto de sequidão e cobras ardentes. O que aprendemos? Que a iminência de um cenário perigoso no futuro jamais deve servir de impeditivo para que você celebre o livramento que o Senhor operou hoje. O apóstolo Paulo decreta uma sequência espiritual de altíssima eficácia para a nossa santificação mental e emocional. A ordem que encontramos em Filipenses capítulo 4 é clara. Apresente primeiramente toda a sua ansiedade diante do altar, através de orações com ações de graças. Qual é o resultado garantido por Deus? Uma paz que transcende a lógica humana passa a blindar a sua mente. Este processo liberta a alma daquela aflição crônica, garantindo o espaço necessário para que o verdadeiro louvor brote no seu coração. Diante de um método tão explícito nas Sagradas Escrituras, convido você a refletir. Na dinâmica da sua família, existe uma disciplina intencional para louvar a Deus pelas pequenas vitórias a cada dia? Ou seu lar cedeu ao esgotamento e as mentes se tornaram cativas apenas do murmúrio sobre as provações que ainda faltam vencer? Caminhando para o encerramento da nossa exposição de hoje, vamos à nossa conclusão e reflexão final. Vamos sintetizar de que modo toda esta robusta teologia da gratidão deve alterar a nossa realidade na igreja. O grande objetivo bíblico é a purificação do meio cristão. À medida que assumimos a postura irrevogável de prestar graças a Deus por tudo, a geografia espiritual do nosso lar e da nossa congregação muda por completo. Nós abandonamos o terreno da murmuração e transformamos os nossos ambientes em verdadeiros santuários de adoração reverente e edificação mútua, onde a palavra de Cristo habita ricamente. Finalizamos nosso aprofundamento teológico desta quarta-feira com esta interpelação decisiva aos irmãos. Haverá, na sua vida, a partir desta palavra, a determinação firme e contínua de levar a gratidão à posição de uma disciplina espiritual central do seu cotidiano? Que o Espírito Santo aplique esta verdade com grande poder em cada vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Reforço meu convite solene para que continuem conosco na nossa próxima aula, onde avançaremos na rica exegese das Escrituras da nossa Escola Bíblica Dominical. Até o nosso próximo encontro.